Agora você vai saber um pouco mais como cuidar de uma planta que eu considero fascinante e muito linda, a suculenta. Veja esse VT. Plantas suculentas são plantas que, como você pode observar, as pétalas elas são mais gorduchinhas. Então o que acontece? Elas são plantas de regiões desérticas, no qual elas conseguem absorver essa água para elas poderem sobreviver às duras condições climáticas. Se você abrir essa folha aqui, você vai ver que ela tem como se fosse uma água dentro dela. Então por isso, olha como ela pinga. Então essa água que ela reteve vai fazer com que ela sobreviva na natureza por um bom período, até que caiam as chuvas novamente. Então isso vai ser a diferença que você vai ver de uma planta suculenta para uma samambaia, para um brinco de princesa, que são plantas que já requerem mais águas no caso, né? O ideal da pessoa que quer cultivar uma planta num pequeno espaço, um apartamento, é achar o local que vá bem a planta naquele local. Se ela não tiver uma claridade suficiente, ela vai começar a esticar. Isso se chama estiolar. Então, se você tem uma suculenta e está vendo que essa planta está esticando, está faltando luminosidade. Bom, muita gente crê que suculenta não dá flor. Como vocês podem observar, a flor de maio é uma suculenta e ela produz lindas flores, tem muitas gamas de cores. Bom, aqui eu vou mostrar para vocês como eu faço a reprodução das suculentas. Então a suculenta pode ser feita de duas formas. Uma através das folhas, que quando você retirar uma pequena folha e colocar sobre a areia, em local a meia sombra, ela vai sair pequenas mudinhas. Essas mudinhas vão ser as próximas gerações de suculentas. Que olha, é uma estufinha feita de garrafa, ela funciona bem legal para você colocar ou a folha ou a semente. Então o que você faz? Aqui abaixo do rótulo, você vem cortando ela, você corta e ao cortar você coloca o substrato e coloca a semente, molha e aí você volta a fechar. Isso aqui vai formar uma estufinha, você coloca a meia sombra e depois de alguns meses você vai ter essas mudinhas aqui. O ideal para você ter plantas bonitas é dar uma boa alimentação para elas. Aqui eu preparo um adubo no qual ele é composto de uma parte de cinza, uma parte de farinha de osso, 2 partes de torta de mamona e 2 de estrume de galinha. Você faz essa mistura e o que você faz? Quando a planta já tiver num certo tamanho, você pega e vem e aduba ela, coloca um pouquinho aqui na lateral dela. Você pode plantar em vaso de barro, ele é poroso, só que vai necessitar um pouco mais de água. Também tem o vaso de plástico. Esse vaso de plástico eu aconselho mais porque você não precisa fazer tantas regas. E é interessante observar que ele tenha furos no fundo para que tenha uma boa drenagem. Bom, as suculentas em geral, a praga que mais ataca elas são as cochonilhas. São pequenos tufinhos que assemelham um algodãozinho branco. A maneira ideal para você combater essas cochonilhas é você passar óleo de nim, que você dissolve na água, esse óleo, e pulveriza sobre as plantas. Muito fácil cultivar planta suculenta, não requer grandes cuidados. Os pontos importantes para que você tenha uma suculenta bonita é observar a claridade e a rega. A rega é muito importante, apesar de as pessoas acharem que suculenta é planta de região de deserto, não precisa de água, ela precisa de água sim. E o ideal agora no verão é que você molhe 3 vezes por semana e no inverno essa rega ela seja diminuída. Então é você não ter medo de começar. Você começa com uma pequena planta, você vai pegar o gosto e quando você for ver, você vai ter uma coleção.
Gente, parece o paraíso esse lugar, né? Fala sério, de tão lindo, de tanto verde. Eu amo as suculentas. Daqui a pouquinho a gente vai aprender juntos como fazer um mini jardim só de suculentas. Mas antes,